Bom dia a todos! Sejam todos muito bem-vindos a esse talk da cozinha brasileira, descobrindo a própria raiz. Meu nome é Karina Miller, eu sou nutricionista e chefe de cozinha. E terei o prazer e a honra de conduzir, de mediar esse talk incrível, com muita honra mesmo, muito orgulho, que nós vamos falar hoje aqui sobre a nossa gastronomia brasileira, sobre a cozinha brasileira. E junto comigo eu tenho profissionais maravilhosos que foram muito bem selecionados. Então eu vou apresentá-los rapidamente, mas logo mais eles mesmos que vão se apresentar. Nada melhor do que as próprias personalidades desse talk maravilhoso se apresentarem muito bem. Mas como introdução desse talk, eu quero dizer o quão importante é o nosso papel, não só nós, profissionais da área, né, baristas, ou, enfim, todos os profissionais que trabalham com a gastronomia brasileira, independente de onde seja, temos uma responsabilidade, mas também nós, como consumidor da gastronomia, dos ingredientes brasileiros, da cultura alimentar brasileira. Será que o próprio Brasil tem a noção, tem a consciência da potência que a nossa gastronomia tem? A valorização das receitas e também dos ingredientes nacionais traz um impacto muito positivo em diversas áreas para o nosso país, assim como o turismo, as próprias cadeias produtivas serem mais inclusivas. É esse o nosso objetivo, é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Diante de tudo o que está acontecendo atualmente no mundo e também aqui dentro do Brasil, a gente precisa pensar na preservação dos nossos biomas, do meio ambiente, da natureza, e que é tão fundamental para a nossa existência, para o mundo, para o futuro. E isso está intrinsecamente relacionado com a forma com que nós produzimos esses alimentos e também com que nós consumimos esses alimentos. Então, à medida em que nós temos essa consciência do quão importante é valorizar o pequeno produtor, os produtos regionais e a nossa própria cultura alimentar, é que a gente faz a diferença. Quando todas as pessoas consomem com consciência, é o que a gente realmente faz a diferença macro. Então, existe aí uma geração de chefes e vários outros profissionais da área que estão empenhados em dar mais visibilidade para a real gastronomia brasileira e toda a ancestralidade que existe nela. Então, aqui eu quero começar já apresentando todos esses profissionais maravilhosos, como o André Alves, que é um especialista em chás, o Edson Leite, que é chefe de cozinha, empreendedor e criador da gastronomia periférica, a Isadinha, que é uma cachaceira com orgulho e consultora de serviço para conceito e aplicação de ingredientes locais e brasileiros em bares e restaurantes. Também temos a Madu Melo, que é chefe e proprietária do Mandioca Cozinha, um restaurante brasileiro no centro de São Paulo, que trabalha justamente com o resgate desta cultura nacional através da gastronomia de origem e comunidades locais. E eu, como nutricionista, mas também cozinheira, com orgulho, vou falar sobre a biodiversidade dos alimentos nativos brasileiros, incluindo as PANC, que são as plantas alimentícias não convencionais, e também quero falar sobre a contribuição da cultura alimentar indígena na nossa cultura alimentar brasileira, como as técnicas gastronômicas e a domesticação desses ingredientes pelos indígenas, como a mandioca, por exemplo, tem essa herança na nossa gastronomia brasileira.
Então, aqui vamos começar com a Madu. Vamos começar, desculpa, por ordem alfabética, com o André Alves, nosso especialista em chás. André, por favor, se apresente, seja muito bem-vindo e vamos começar. Obrigado, Karina. Bom dia a todo mundo. Tudo certo? Para ser breve, eu sou o André, eu sou pesquisador de cultura e comportamento, eu sou estudante de psicanálise, eu tenho uma empresa que analisa a relação das pessoas com consumo, relacionamento, enfim, uma série de assuntos. E eu também sou um pouco obcecado por chás. E trabalho um pouco nesse estudo, nessa investigação entre a relação das pessoas com o chá. Eu falo bastante, então eu estou me controlando um pouco para não roubar o tempo dos outros, mas nisso eu acabo pesquisando um pouco desse tema, sou super envolvido com a Associação Brasileira do Chás, né, a ABChá, conto com esses followers, e a gente também escreve um pouco, né, sobre a relação do brasileiro com o chá. Eu tenho alguns artigos publicados em revistas internacionais, apresentando um pouco da cultura do chá no Brasil para o restante do mundo, né? O chá é uma bebida que vem ganhando bastante evidência nos últimos anos, né? É a bebida mais consumida do mundo, inclusive, né? Então tem muita coisa boa para falar sobre esse assunto, ainda mais no país do café. Mas, enfim, não precisa ter rivalidade, não é garantido caprichoso, Grenal, Fla-Flu, fiquem tranquilos. E aí eu faço algumas fotos, né, e algumas falas sobre esse assunto lá no Real Mr. T, que é o meu perfil no Instagram, que é onde a gente discute um pouquinho mais, né, das fronteiras do chá e das possibilidades do chá, fazendo esse grande movimento, né, de apresentar o chá para além do chá para dormir ou para passar a cólica. Estou super feliz de estar aqui, brigadíssimo pelo convite, e acho que vai ser uma conversa muito legal. Muito bom, gente, maravilhoso. Bom, agora eu convido o Edson Leite, que é chefe de cozinha, empreendedor e criador da gastronomia periférica, para se apresentar. Bem-vindo, Edson. Bom dia, bem-vindo. Feliz em poder trocando com mulheres importantes aqui, que inclusive a gente faz e já fez coisas juntos. Para mim é importantíssimo estar trazendo essa discussão. Eu acho que é a primeira vez que a gente consegue falar todo mundo dentro de um local, de um mesmo tema, com perspectivas diferentes. É muito bom, assim, quando trouxe todas essas pessoas, eu fiquei muito feliz, né, de conhecer grande parte delas. Bom, eu sou Edson Leite, então eu sou cozinheiro antes de ser chefe de cozinha, né? Porque na verdade todo chefe de cozinha tem que ter sido um cozinheiro, e mas nem todo cozinheiro vai ser um chefe de cozinha. E é preciso a gente, né, esclarecer todo esse processo, porque hoje em dia há cursos para ser chefe de cozinha, sendo que a pessoa nunca nem foi um cozinheiro. Então eu sou um cozinheiro, sou formado em serviço social, sou assistente social. Sou criador da gastronomia periférica, hoje é um negócio social, uma escola de gastronomia dentro das periferias de São Paulo, junto com a Adélia, que é minha sócia, que não pôde estar aqui hoje, que era para estar, mas não pôde devido a outros compromissos. E venho com a experiência, né, de aproveitamento total dos alimentos, por ter vivido um tempo fora e visto que o desperdício, né, era muito gigantesco dentro do nosso país, tá ligado? Então 1/3 da nossa alimentação é desperdiçada, quanto que lá fora isso não acontece como acontece no Brasil. A gente também fala de plantas alimentícias não convencionais, né, também, falando aí há algum tempo sobre isso, sobre as questões das plantas alimentícias não convencionais, que são, inclusive, plantas periféricas, né, que dependem aí de pouco cuidado e estão nas bordas da cidade. A gastronomia periférica nasce, então, com esse intuito de não desperdício e aproveitamento total dos alimentos. Vem aí com a primeira escola de gastronomia dentro das periferias de São Paulo, onde a gente não cobra para esses alunos estarem nas escolas. A minha experiência como em cozinha, né, vem desde navio a clubes, hotéis e restaurantes,
E aí o serviço social ajudou a gente utilizar a gastronomia como transformação social. Então, quando você tem duas pessoas, né, eu, Edson e a Adélia, que falam, né, de pessoas, que falam sobre humanos, né, e entende que a gastronomia pode ferramenta para a gente discutir qualquer coisa, a gente passa a ter pluralidade dentro do processo. Você falou um pouco sobre ancestralidade, inclusive, né, e a gastronomia brasileira. Antes dos portugueses chegarem, a gente já cozinhava, né? Ninguém aqui começou a cozinhar ou começou a comer depois que os portugueses chegaram, e ninguém também começou a cortar depois que os franceses inventaram técnicas, né? A gente já tinha técnicas ancestrais aqui. E é preciso fazer esse resgate, né? Porque a gente ainda tem a síndrome de vira-lata, achando que tudo que é de fora é melhor. E não é. Na verdade, a gente precisa só resgatar, né, o que a gente já tinha aqui, de plantas alimentícias, de plantas medicinais, de cozinhas espetaculares por esse lugar. E quando a gente vem cair na periferia, uma coisa importantíssima que a gente traz é que não existe gastronomia sem a periferia. Então, em qualquer restaurante que a gente for hoje, você tem mão de obra periférica, você tem ingredientes periféricos, então é feito mais gastronomia periférica em qualquer restaurante do que qualquer outro tipo. Se você for no Japão e perguntar onde tem cozinha brasileira, ele vai falar no Brasil. E aqui, não, a gente fica procurando cozinha japonesa, francesa, sendo que toda a cozinha no Brasil, ela é sim periférica, e essa é uma afirmação que nós fazemos aqui. E obrigado pelo convite, tá falando e trazendo um pouco aqui dessa visão e trocando essa ideia. Para mim é importantíssimo, como eu disse, compartilhando com mulheres importantíssimas para mim, e para essa cena que é gastronômica, e de bebida aí, com a Isadora e a Madu trazendo aí coisas importantíssimas para a gente aqui. Obrigado e vamos que vamos. Maravilhoso, Edson, que lindo o seu trabalho, parabéns, vamos falar bastante hoje ainda sobre ele, mas agora eu passo a voz para a Isadinha, que é aí a cachaceira da turma, especialista em bebidas e consultora de serviços. Isadinha, bem-vinda, se apresenta, querida. Olá, bom dia, estão me ouvindo bem? Bom, como a Karina falou, eu sou cachaceira e foi onde tudo começou. A cachaça, ela consolida tudo isso que a gente está falando aqui. Ancestralidade, ela consolida a síndrome de vira-lata, ela consolida também conhecimentos técnicos e conhecimentos ancestrais. Ela concentra a variedade do nosso Brasil, ela explora a variedade do nosso Brasil com as madeiras e também com os territórios que cada região é produzida e reflete no sabor. E definitivamente ela é um veículo para eu falar de Brasil. Uma vez que a gente consegue fazer um brasileiro entender de cachaça ou apreciar uma cachaça, a gente transforma ele, a visão dele é como se a gente ensinasse. Eu falo sempre que não existe maneira mais simples de ensinar alguma coisa do que pelo paladar. Isso é universal. O Brasil tem uma questão muito séria física. Por conta das grandes misturas que a gente não tem uma identidade física, o que dificulta a gente criar uma identidade cultural também como um todo, até pela diversidade que a gente tem inteira. Então, a única coisa que pode unir a gente, além do sorriso, é a gente compreender o que está num gole, o que está numa sensação. Então, o meu trabalho é basicamente sobre transformação, não só com a cachaça, mas com a aplicação dela em diferentes formatos, em visões e apresentações, junto com a equipe de bar e de salão, para desenvolver isso localmente em vários lugares do país. Aí, com a cachaça, eu acabei estudando outros destilados, sou jurada do Concurso Mundial de Bruxelas do Spirit Selection, e também do International Sugarcane Awards. Escrevo para Prazeres da Mesa e faço bastante bagunça com gorós pelo Brasil todo. Maravilhosa! Que lindo o seu trabalho também, Isadinha, parabéns. Seja Obrigada. Muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com gente que eu já conheço, já amo. E muito prazer, André, vou começar a seguir o seu trabalho logo. Madu, agora é sua vez, Madu Melo, chefe proprietária do Mandioca Cozinha, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente.
Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como a Zedinha falou, com gente que a gente já conhece, né, já se relaciona no dia a dia, e com novas pessoas que a gente vai passar a se relacionar a partir de agora também. Vou ser breve. Basicamente, o meu trabalho no Mandioca é um trabalho de valorização da cultura brasileira através da gastronomia, né? Então, através de comida e bebida. Eu não uso ingrediente no meu restaurante que seja de fora do Brasil. Eu só uso ingrediente brasileiro lá, e quando eu falo que eu só uso ingrediente brasileiro, eu gosto de reforçar isso, porque quando eu comecei nesse mundo da cozinha, e eu comecei abrindo um restaurante, eu não venho desse universo, eu lembro claramente que uma das minhas... o que eu tinha determinado é que eu só usaria produto nacional, inclusive em carta de bebida, inclusive no menu de vinho, numa carta de vinho. E na época, né, há 2 anos atrás, um monte de gente me taxou de louca, de como assim você vai abrir um restaurante onde você só vai servir vinho brasileiro e onde você vai servir vinho brasileiro natural. A gente não tem bons produtos nesse sentido. Eu falei, vocês estão redondamente enganados, a gente tem excelentíssimos produtos, e a gente precisa começar a conhecer esses produtos, a valorizar esses produtos e parar de valorizar só o que é de fora. Eu estou dizendo que a gente tem que se fechar para o mercado internacional? Não, muito pelo contrário. A gente tem que ter uma maturidade de entendimento de que o nosso produto é tão bom quanto, e algumas vezes ele é melhor, né? Então, a gente só consegue fazer isso quando a gente se volta para dentro do nosso país, a gente se volta para a nossa cultura, a gente pesquisa, a gente se aprofunda nisso. Uma das minhas grandes brigas, vamos dizer assim, um dos meus grandes entraves no restaurante é mostrar para o meu time e para os meus clientes a variedade de produtos nacionais que a gente tem e a qualidade desses produtos, e que sim, a gente pode trabalhar muito bem com eles, e que sim, quando a gente valoriza a nossa cultura e quando a gente valoriza os nossos produtos, a gente, inclusive, ajuda o nosso país economicamente a se desenvolver, né? Então, quando a gente prioriza isso, e quando a gente prioriza o que é nosso, a gente está priorizando o nosso país como um todo, e quando a gente prioriza o nosso país como um todo, a gente consegue desenvolver ele, a gente é parte desse desenvolvimento. Então, eu não vejo o Mandioca só como um restaurante, eu vejo o Mandioca como um lugar de cultura e valorização do Brasil, dos produtos brasileiros, e de desenvolvimento econômico para o país também. Maravilhoso. Rápido, porque também, se deixar, eu vou ficar falando aqui 10 minutos. A gente tem bastante tempo para falar hoje. Esse talk vai até mais ou menos umas 11h30, então a gente vai poder falar bastante. Mas aproveitando o seu gancho, Madu, é interessantíssimo você ter citado essa questão da gente fomentar a nossa economia interna, e justamente a gente fazer das cadeias produtivas brasileiras a nossa principal escolha, porque assim a gente não só ajuda os pequenos produtores, aqueles que internamente estão fazendo a economia do Brasil girar, mas também a gente está priorizando os nossos produtos, né? A questão, isso eu me refiro mais em relação aos produtos que são cultivados, e aí eu começo a falar sobre a nossa ancestralidade. Eu tenho uma história, né, que eu sou filha de antropóloga, uma antropóloga que estuda e trabalha com a cultura indígena, né, e os povos indígenas desde a década de 70, então eu tenho aí uma experiência também, uma vivência junto a esses povos, que infelizmente no Brasil são bem marginalizados, né, e não valorizados, e a gente tem uma cultura alimentar muito, muito baseada nas técnicas gastronômicas desenvolvidas por eles, né, por esses povos que estavam aqui antes dos portugueses chegarem no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre essa cultura alimentar indígena. Quando eu era pequena, eu tinha por volta de 8, 9 anos, eu fui para uma aldeia, lá no Pará, perto de Altamira, e foi uma experiência incrível, vocês podem imaginar, uma criança, né, de 8, 9 anos, no meio da floresta amazônica, e simplesmente em outro planeta, né, porque eu não sei se
quem já esteve na Amazônia, acho que pode ter uma ideia dessa sensação, dessa imensidão que é a Amazônia, que é essa biodiversidade que nós temos no nosso país e que eu acho que é uma das maiores riquezas do Brasil, é essa riqueza de espécies, não só de alimentos, mas também de animais e também, consequentemente, esta cultura alimentar que foi desenvolvida. É importantíssimo falar que os povos indígenas, eles domesticaram muitos alimentos que hoje nós, brasileiros, usamos na nossa culinária tradicional, na nossa cultura alimentar, como a mandioca. Então, se os índios não tivessem domesticado, plantado, cultivado esses alimentos, provavelmente nós não os conheceríamos, né? E é importante a gente diferenciar, por exemplo, a Amazônia brasileira da Amazônia peruana. Lá, o milho muito mais cultivado, muito mais desenvolvido, o cultivo, né, a domesticação. E aqui nós temos a mandioca, né, como a base da alimentação. Então, eu vou pedir para a produção liberar aí algumas fotos para irem ilustrando um pouquinho dessa cultura alimentar indígena. Essas fotos eu fiz numa segunda vez que eu estive lá, justamente fazer uma pesquisa da gastronomia indígena, então essas técnicas gastronômicas que nós pudemos herdar, né, e que hoje, infelizmente, a gente não pode perder essas técnicas. Esse é o propósito da pesquisa, esse é o propósito da gente simplesmente catalogar todos esses ingredientes nativos brasileiros, da gente poder ter isso, não se perder, né, porque o cultivo ele depende, obviamente, da demanda, e aí vem também a questão que você disse, né, Madu, da gente fazer questão de consumir produtos brasileiros e parar de querer consumir só aspargos e produtos que são mais europeus, né? A gente teve, sim, uma influência gastronômica muito grande da Europa, e aí é até interessante a gente fazer uma ponte entre, já que estamos fazendo um evento bilíngue entre Brasil e França, os franceses, por sua vez, têm uma cultura alimentar e têm muito orgulho, né, da gastronomia deles, e tem isso muito bem estabelecido, e eu acho que está na hora do brasileiro também ter este orgulho, também ter esta consciência de que nós temos uma riqueza inigualável no nosso país, e por isso que esse evento é tão importante, para a gente justamente falar sobre isso e expor para as pessoas que não têm essa consciência e esse orgulho, né, da nossa gastronomia. Então, temos aí, por exemplo, a farinha de mandioca, a castanha do Pará, que também foi domesticada pelos índios, temos aí peixes, né, algumas caças, e aí é importante dizer que são vários tipos de mandioca, não é apenas 1, 2, que nem nós conhecemos, são muitos tipos. Temos também milho, claro, milho é bem americano, é bem da América como um todo. E aí eu acho que é importante a gente falar, inclusive, das preparações. Então, agora eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês rapidamente um compilado que eu fiz de algumas fotos e também das preparações que eu pude constatar nessa minha pesquisa. Então, vamos lá. Olha que interessante esse mingau de puba, que é um tipo de mandioca, com a castanha do Pará. Então, é um mingau ele é doce, ele é maravilhoso e é um trabalho, gente, é uma técnica muito sofisticada. Então, são técnicas e mais técnicas que a gente precisa ter aí, reverenciar mesmo toda essa cultura alimentar. Tem também esse jequiti, que é um mingau de mandioca doce, com a batata doce e a castanha do Pará. Então, a gente rala a mandioca, primeiro deixa de molho, dá uma fermentada, rala a mandioca, espreme a mandioca,
depois passa com a água para tirar bastante o amido dessa mandioca, e aí sim a gente acrescenta no final a castanha do Pará, engrossa. E tem o Nhampsinga, que é um outro mingau de mandioca doce com a mandioca mansa, mais a castanha do Pará. Então, assim, só de mingaus já dá para perceber que é uma infinidade, né? E os ingredientes, eles têm essa similaridade, porém não são iguais. Tem o Inajaí, que é esse caranguejinho de rio, de água doce, que é um mingau de coco, o coco inajá, que eles falam, com esse caranguejo de rio. Enfim, olha as técnicas, né? Deixar a mandioca secar, depois fazer a farinha puba da mandioca. É realmente um trabalho muito rico e muito artesanal. E aí temos outro tipo de farinha, que é a farinha grossa da mandioca brava. A mandioca brava ela tem que ficar no rio, fermentando dias e dias para tirar a parte tóxica dela, né? A mandioca brava ela não pode ser consumida pura, porque ela é tóxica. E então, essas técnicas que foram desenvolvidas durante muitos anos já chegaram até nós, né? Totalmente desenvolvidas, e é muito lindo perceber essa riqueza toda. Enfim, esse foi um pequeno... tem o jabuti também, que é a tartaruga deles, que eles comem bastante. Aí tem a cabeça do porco, do mato, moqueada. Eles fazem muitas preparações no moquém, que é na fumacinha, né? Enfim, é uma cultura realmente riquíssima, de uma sofisticação incrível. E só para vocês terem uma ideia, os tipos de mel ou de meles, né, que a gente, em uma pequena conversa que eu tive com eles, assim, que foi realmente uma pesquisa incrível que eu pude fazer. E numa conversa de assim meia hora, a gente pôde comprovar 30 tipos de mel. Assim, foi uma coisa que eles foram falando, o mel da abelha tal, que tem o biquinho tal, e a asinha é assim. Então, eles sabem diferenciar o tipo do mel pelo tipo da abelha. Essa riqueza é algo que, se a gente soubesse valorizar, e graças a Deus estamos conseguindo, né, começar a ter mais orgulho e mais paixão pela gastronomia, pela cultura e pelos ingredientes brasileiros, a gente tem uma riqueza aqui dentro do nosso país que é indescritível. E graças, obviamente, a esses povos indígenas que estavam aqui antes da gente chegar, antes dos europeus chegarem, e que a gente precisa valorizar e respeitar. Então, é muito importante, né, eu falar sobre essa cultura que para mim foi tão importante, e mais do que isso, do ponto de vista nutricional, eu como nutricionista também, não só como cozinheira e chefe que fui antes de ser nutricionista, preciso dizer do valor nutricional desses ingredientes, não só da biodiversidade, que é essa imensidão de tipos de alimentos que temos nativos brasileiros, mas também da riqueza nutricional, a quantidade de compostos bioativos, ou seja, de antioxidantes, de vitaminas, de minerais, que esses alimentos nativos brasileiros têm, é algo que não dá nem para comparar com um tomate, por exemplo, com enfim, sei lá, uma batata comum. É uma concentração enorme, então é de um valor para a nossa saúde como seres humanos também incrível. E aí entram as punk, né? Que depois o Edson vai falar melhor sobre isso, que são as plantas alimentícias não convencionais que crescem espontaneamente por aí, que são periféricas, como ele muito bem disse, que também tem uma concentração incrível desses compostos bioativos. Então, a gente incluindo esses alimentos na nossa alimentação, a gente não só está valorizando a nossa cultura alimentar, valorizando o trabalho dos pequenos produtores, da nossa cadeia produtiva interna, mas também estamos fazendo bem, não só para o meio ambiente, mas para nós mesmos, para a nossa saúde. Então, eu queria encerrar minha fala, que eu já me delonguei muito aqui, falando sobre isso, sobre como é importante também nós termos essa
consciência alimentar e nutricional sobre os nossos produtos brasileiros. Então, a castanha do Baru, por exemplo, a castanha do Pará, se você comer uma castanha do Pará por dia, você já tem a quantidade de selênio que você precisa diariamente, que é um antioxidante incrível, assim, que protege todas as nossas células, que faz parte do sistema antioxidante do organismo, que promove detoxificação. Então, uma alimentação rica em nutrientes, ela é também muito boa, não só para toda essa questão que estamos levantando aqui nesse toque, mas também para a nossa saúde. E aí, passando aí a bola para a Madu, eu queria falar, já ilustrei bastante sobre as mandiocas, né, o quanto os povos indígenas contribuíram domesticando todos esses tipos de mandioca, ou seja, plantando, cultivando e até hoje incluindo na alimentação deles e desenvolvendo todas essas técnicas culinárias, essas técnicas gastronômicas, para que nós possamos usufruir desses ingredientes, de todos os nutrientes que eles têm. E aí a mandioca é a nossa rainha, é um produto, é um alimento genuinamente brasileiro, e que eu acho que nós somos o país, obviamente, o maior produtor, o maior consumidor, que é um alimento muito rico, muito completo, e que deve ser, sim, imagina, e os subprodutos da mandioca são inúmeros, né? Então, quer dizer, a tapioca, o tucupi, o tacacá, enfim, todos esses, acho que a Madu vai falar muito melhor do que eu sobre isso, mas é importante falar também que todos esses subprodutos também foi desenvolvido, né, pelos povos indígenas. Então, eu deixo aqui essa minha contribuição para a gente refletir um pouco sobre isso. E aí eu passo a voz agora para a Madu, que tem um restaurante, né? Que só pelo nome já dá para a gente perceber que ela é Mandioca Cozinha, né? Que lindo esse nome. Madu, fala para a gente um pouquinho sobre. Sim, na verdade, quando eu comecei o projeto do restaurante, eu queria um espaço onde a gente conseguisse entender que a mesa do brasileiro ele é uma mesa única, né? Apesar de a gente ter muita diferença cultural num país gigantesco como o nosso, a gente também tem um elemento que une toda essa mesa, que é a mandioca. Então, uma das coisas que eu gosto de mostrar para os meus clientes, para as pessoas que consomem no restaurante, é que quando a gente fala de mandioca, a gente lembra muito do norte e do nordeste do nosso país. Mas a mandioca e os subprodutos da mandioca, eles são cultivados no país inteiro, né? Os índios, eles não estavam no norte do país, eles estavam no Brasil inteiro. Inclusive, uma das minhas aulas no Mesa foi sobre herança indígena do centro-oeste brasileiro. Quando a gente fala de índio, a gente não pode achar que o índio está só no norte, né? Os índios, eles estiveram e estão no nosso país como um todo, e eles cultivam essa mandioca no nosso país como um todo. Existem mais de 427, se não me engano, espécies de mandiocas catalogadas, fora as que não estão catalogadas, né? E dentro então, você imagina que tem mais de 400 mandiocas catalogadas, dessas mandiocas a gente tem inúmeros subprodutos que estão na nossa mesa com frequência, que nem sempre a gente consegue entender que são subprodutos da mandioca. Então, vou dar um exemplo, o sagu, que é amplamente consumido no sul do nosso país, ele é um subproduto da mandioca, e eu tenho inúmeros clientes que chegam no restaurante, eu tinha uma sobremesa que era o sagu tradicional, de vinho tinto e tudo mais, e as pessoas me perguntavam, mas cadê a mandioca nessa sobremesa? Eu falava, é o sagu, né? Então, assim, é muito legal você também ver os clientes conhecendo toda essa potencialidade quando a gente fala de mandioca. Isso sem falar em todos os outros produtos que a gente pode usar junto, que também não são produtos tão conhecidos, né? O Edson acho que vai falar bastante sobre as punks, mas a gente tem inúmeras castanhas, né, também. A gente tem os milhos orgânicos, os milhos crioulos, né? Então, assim, é muito legal toda essa descoberta dos clientes, quando a gente oferece para eles produtos que são nossos, que são cultivados por comunidades locais, e eles descobrirem sabores e tudo mais, isso é muito interessante. E a partir desses sabores, descobrir a nossa cultura, né?
eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que a base da nossa gastronomia, ela é formada numa tríplice, né? Qual que é essa tríplice? A gente está falando de uma herança indígena, uma herança africana importantíssima para o nosso país e uma herança portuguesa, né, de colonização. Então, quando a gente fala de gastronomia brasileira, a gente fala basicamente desse tríplice de cultura e de cozinha, que é o que a gente depois, com o passar dos anos, obviamente, foi sofrendo outras influências e tudo mais. Então, queria pedir para a produção passar um pouquinho das minhas fotos agora. Também visitei algumas... essa é uma pequena comunidade no Pará. Eles estavam num processo de fazer a torra da farinha, né, da mandioca brava. A mandioca brava é uma mandioca que tem ácido cianídrico, e esse veneno ele é extraído na torrefação da farinha, e eles produzem produtos super legais lá, tucupi preto, farinhas diversas. Esse aí foi um passeio que eu fiz para visitar o pessoal do Kombu, para o cacau. Daí, aqui nessa foto eu já tenho a farinha do Nordeste, né, uma farinha bem diferente da farinha do Norte. No Nordeste, a gente raramente consome farinha d'água, que são essas farinhas onde a mandioca passa pelo processo de fermentação para a quebra da fibra da mandioca. Então, são farinhas mais branquinhas, mais fininhas, têm características bem diferentes. Essa foi uma comunidade quilombola que eu visitei, o Quilombo Kaong, da Rota da Liberdade. Então, acho que também é muito importante, quando a gente fala de cozinha brasileira, a gente falar dessa influência e dessa herança africana na nossa base gastronômica, né? Aqui a gente tem plantas medicinais, que eles também cultivam lá, com essa senhora, ela é a responsável por essa parte de plantas medicinais na comunidade, nesse quilombo. A gente tem a produção do dendê deles lá também, que foi super legal. Eu nunca tinha visto, né, a fazedura do azeite de dendê, né, e foi muito interessante também conhecer esse processo. Quando eu falo de cozinha brasileira, eu sempre comento que, assim, é importante a gente entender essa tríplice e a gente se aprofundar um pouco, né, nessa tríplice. A gente tem mania de ficar na superficialidade dos temas e a gente não se aprofunda neles. Então, é importante, principalmente a gente como influenciador, vamos dizer assim, a gente, né, que tem projetos, que tem espaços de diálogo, de conversa e de influenciar outras pessoas, é muito importante que a gente se aprofunde nesses temas e que a gente realmente conheça deles, para a gente poder falar sobre isso. E se a gente não conhece, que a gente dê espaço de fala para as pessoas que fazem esse trabalho, para a gente aprender e para ensinar outras pessoas também, né? Quando eu falo as pessoas falam para mim, você é uma referência de mandioca. Eu falo, gente, eu não sou referência de mandioca nenhuma, assim. Eu vou até as comunidades, eu converso com essas pessoas, eu tento aprender o máximo que eu posso, mas eu estou nisso só há 2 anos, eu não posso dizer que eu sou especialista em mandioca de jeito nenhum. Essas pessoas trabalham com mandioca há anos, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de fazer essas visitas, de conhecer mais da nossa herança, da nossa história, é um universo lindo para a gente se desbravar, é um universo lindo para a gente conhecer. Essas pessoas são especialistas, né? Essas pessoas que estão plantando esses alimentos, essas pessoas que estão cultivando esses alimentos, essas pessoas que estão nesse processo todos os dias são especialistas. Eu não sou especialista, eu estou ali para aprender com eles. Então, por isso que eu acho que é tão importante todos nós tentarmos entender isso. Quando a gente fala de turismo no Brasil, a gente conhece muito pouco do nosso próprio país, né? A gente geralmente vai para fora, antes de conhecer aqui dentro, a gente não faz turismo de base comunitária, que é super importante, na minha opinião, ter contato com essas pessoas e ter contato com a nossa ancestralidade, conhecer a nossa cultura com profundidade, ao invés de só fazer um turismo que é um turismo mais blasé, né? Já fazendo a conexão com a França aí, brincando com as palavras. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de fazer esse turismo, que é um turismo só de riquezas materiais, vamos dizer assim, se aprofundar um pouco no turismo de base comunitária, conhecer essas pessoas, conversar com essas pessoas, conhecer as histórias que estão por trás dessas comunidades e entender que quando a gente
escolhe um restaurante que a gente vai comer, quando a gente escolhe comprar um produto de alguém, tem todas essas pessoas envolvidas por trás, né? Quem são essas pessoas? Quem são essas histórias? Quem são essas caras? Quais são essas caras, né? Então, quando a gente tem entendimento de toda essa cadeia de sustentabilidade, de ponta a ponta, a gente entende como isso funciona, a gente entende quais são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, a cultura por trás de tudo isso, o trabalho e o empenho de cada um deles, e a gente se coloca numa postura de escolher o que a gente está consumindo, de quem a gente vai consumir, acho que a gente dá uma carinha para esses produtos que a gente está consumindo, né? E acho que isso, para mim, é o mais importante. A gente só consegue isso se a gente sair da nossa bolha, do nosso ciclo, e a gente passar a conhecer essas pessoas e dialogar. E entender que a gente tem muito para aprender com todo mundo, entender que o nosso país é um país de proporções continentais muito diferentes, né? O norte para o sul do país é muito diferente, mas a gente tem, sim, pontos de ligação nesse país de proporções continentais, né? Então, é conhecer um pouquinho disso, se aprofundar um pouquinho e fazer as escolhas de forma mais consciente. Madu, e você, nessa empreitada de abrir um restaurante de comida brasileira, você descobriu muitos produtos, muitos alimentos, muitos subprodutos da mandioca? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho, inclusive para os próprios brasileiros conhecerem esses subprodutos. Você disse o sagu, tem vários tipos de farinha. Quais outros que você acha interessante que a gente conheça, que a gente tenha esse contato? Tem uma farinha que eu acho formidável, que é a farinha do Arini. O Arini é uma região que fica mais ou menos 140 quilômetros de Manaus, é uma região pequena. Eles têm um tipo de produção dessa farinha que é bem diferente de outras farinhas. Essa farinha ela tem uma característica de ser em formato de bolinha, tanto que o apelido dela é farinha ovinha, lá em Manaus e no Amazonas. E é uma farinha que ela está em risco de extinção, vamos dizer assim. É uma farinha que a gente tem um problema, né? Que eu acho que é assim, essa questão de hereditariedade, no sentido de os filhos quererem fazer aquilo que os pais faziam, que os avós faziam e tal, isso vai se perdendo. Então, quando a gente está falando dessas comunidades pequenas, as comunidades locais, também acontece esse processo, né? Então, esse passar de geração em geração, ele vai se perdendo. Isso está acontecendo com essa farinha. Então, essa farinha que já não é uma farinha produzida em larga escala, ela está ainda menor, é uma farinha de um sabor, assim, fenomenal, e que eu brinco com o pessoal que vai lá no restaurante, eu falo, olha, gente, para de consumir cuscuz marroquino, porque essa farinha aqui, ela tem semelhanças com o cuscuz marroquino, mas ela é muito mais gostosa, e ela é nossa. Então, olha, você pode comprar em tal lugar, tal lugar e tal lugar. Muito mais nutritiva, não tem glúten. Exatamente. Então, assim, as farinhas d'água, em geral, elas são farinhas que têm um sabor amanteigado formidável por conta do processo de fermentação que essa mandioca passa, né? Então, eu trabalho com a farinha Bragantina também. A farinha Bragantina, teve uma vez que eu fui fazer antes de abrir o restaurante, quando eu estava nas minhas pesquisas, eu fui fazer um teste de farinha com o chefe de cozinha e a equipe. Eu fui mostrar para eles quais eram os tipos de farinha. Eu tinha acabado de voltar de várias viagens, então eu estava com 18 tipos de farinhas diferentes, todos do norte. E fui mostrar para eles e falar sobre o processo de produção dessas farinhas, torrefação e tudo mais, né? E eu lembro claramente quando eles provaram a farinha Bragantina, a farinha de Bragança, e eles tinham certeza absoluta que eu tinha colocado manteiga naquela farinha. E não, a farinha só tinha passado do processo de torra para o saco, né? Para o saquinho de comercialização. Então, assim, eu não tinha feito nenhuma intervenção naquela farinha. Ela não tinha virado uma farofa, ela ainda era uma farinha, né? Então, a gente tem inúmeros tipos de farinhas diferentes. Tem uma farinha muito legal em Santa Catarina, que a gente também, né, acha que farinhas boas só são as do norte, as do nordeste, não são. A gente também tem farinhas boas no sul. A farinha de Santa Catarina é uma farinha de uma crocância incrível. Ela é muito fininha e bem branquinha. É uma farinha super interessante também. Eu uso como a farinha de mesa do restaurante, uma farinha de Santa Catarina.
Então, a gente tem produtos formidáveis vindos da mandioca, a gente tem o tucupi preto, que é um produto que não é tão conhecido, né? O tucupi amarelo, ele é mais conhecido. A gente tem a mandiocaba, que é uma espécie de mandioca doce, e tem um pequeno produtor lá no Pará, o Léo, que também é chefe de cozinha, desenvolvendo um trabalho formidável em cima da mandiocaba. A Isa está fazendo coração, porque o Léo é fantástico, a história do Léo é linda, e ele está fazendo um trabalho muito legal, com foco na mandiocaba. Então, ele desenvolveu um produto que é como se fosse um melaço. Essa mandiocaba, ela é mais consumida, olha que loucura, né? Ela é pouquíssimo consumida para comida, ela é bem consumida para alimento de animais, e também fizeram uns testes, se não me engano, para a parte de combustível de automóveis. E ela é pouquíssimo consumida como alimento. O Léo faz um trabalho super legal de desenvolvimento dessa raiz e de alguns produtos dessa raiz, e um deles é o melaço de mandiocaba. Esse produto, ele já tem uma característica mais doce, ele desenvolveu esse melaço, é formidável, ele passa por um processo de fermentação também, então tem um pouco daquela acidezinha do processo de fermentação, aí ele é bem doce, tem um quê de salgado, é uma loucura o produto. Ou seja, temos aí uma riqueza, né, de técnicas, né? A gente tem uma riqueza maravilhosa, fermentação. né? Fermentação, gente. E aí, passando a bola, então, vamos aproveitar a fermentação. O pessoal do Instagram, infelizmente, a gente tem que avisá-los, vai tomar um cafezinho, daqui a pouco nós voltamos, porque o Instagram faz uma transmissão de 60 minutos, então automaticamente ele corta a transmissão, mas nós já voltamos, então o pessoal do Instagram fica com a gente, já a gente volta, toma um cafezinho, vai volta, e o pessoal do YouTube e do Facebook continua aqui com a gente. E aí, aproveitando, então, vamos falar de bebidas e chás. André Alves, conta pra gente sobre esses chás, né, as bebidas brasileiras, essa relação, essa nossa relação com o chá e também sobre os nossos chás. Vamos lá. Super fácil falar depois da Madu. Super fácil. Não, acho que talvez essa é uma das coisas mais legais de estar aqui hoje, né? Assim, aprender tanta coisa com tantos de vocês, né? O Edson eu já seguia há um tempo, assim, um trabalho inacreditável. E eu nunca consegui ir no teu restaurante, Madu, mas eu moro no centro, então eu tô bem ligado já faz tempo, assim. Então, muito legal ver. Acho que essa valorização, talvez, como uma palavra para a gente começar a discussão, né? Assim, como a gente tem falado, acho que tem uma dificuldade que a gente tem no Brasil, né? Assim, de se livrar um pouco de uma mentalidade colonizada, né? Assim, ou até colonizadora, né? De que não só a gente quer, às vezes, ser colonizado, mas a gente também quer colonizar o próprio brasileiro, né? Então, enfim. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou começar pelo chá como uma desculpa para chegar lá, tá bom? Eu vou só dividir muito rápido algumas imagens. Ixi, ele tá me brigando aqui, mas eu já vou colocar. Mas assim, a minha relação com o chá começou faz uns 4 anos mais ou menos, né? Eu tenho um interesse muito grande, né, em bebidas de uma forma geral, e eu trabalho com isso há muito tempo, e o chá, ele é uma bebida muito complexa, né, eu tô só tendo um pequeno probleminha aqui em eu acho importante falar da diferença imagens. Do chá com a infusão, né, não sei se você vai falar aí sobre essa diferença. Vou super, pronto, consegui. Legal. Gente. Estamos com as minhas imagens aí na tela. Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Maravilha, obrigado. Então, vou começar um pouco pelo chá de uma forma geral, né? O chá, ele é essa bebida que tem origem na China, mas é interessante que a gente tem mais de 100 culturas no mundo que tem algum tipo de relação com o chá, né? Ele aparece em muitos lugares, né? E aí, pegando esse gancho ótimo da Karina, acho que a gente também pode sempre pensar que o que a gente chama de chá,
teoricamente, é o que vem de uma planta que chama Camellia sinensis, que tem uma infinidade de variedades, mas o chá vem daí, né? Então, o chá branco, o chá preto, o chá verde, o chá amarelo, o chá vermelho, o puar, né? São todas variações dessa mesma planta. E o que a gente, o chazinho de cidreira, o chazinho de camomila e tal, isso tudo, na verdade, são infusões, né? Pegando esse teu gancho, Karina. E aí, é claro que eu estudo bastante, né? Assim, bebo bastante o chá dessa forma, mas assim, é sempre importante a gente começar desse lugar de que o marketing do chá no mundo é muito bom, né? E aí muita gente fala que o chá é essa bebida de 5.000 anos, mas a verdade é que assim, o chá, a gente conhece ele desse jeito, né? E com essa pureza, entre todas as aspas possíveis, mais ou menos de 500 anos para cá. Então é importante assim a gente lembrar que a própria história do chá ela é super controversa, ela é cheia de misturas, idas, vindas, guerras, né? Assim, a guerra do ópio, por exemplo, entre Inglaterra e China, tem como um dos grandes motivos o chá. Então, enfim, é uma história bem complexa. Então, para mim, é muito mais interessante investigar um pouco como é que as pessoas lidam, não só com essa bebida, mas com todas as outras infusões, né? Que circundam, né? Os tisanes, né? Como se fala na França, que circundam o universo do chá. Então, eu tenho meio que uma loucura, assim, de levar os chás para lugares muito improváveis, né? Assim, no Instagram eu vou brincando um pouco com isso, né? E meu trabalho mais de fotografia é nessa direção, né? Do tipo, levar um copinho de chá para o meio das areias do Jalapão, levar um copinho de chá para o meio da Chapada dos Veadeiros, né? No estado de Goiás, no Vale da Lua, ou levar um chá para São Paulo, né? Que afinal quem mora nessa cidade precisa muito de um pouco de descompressão, né? Mas eu costumo dizer que o chá ele é uma ótima oportunidade. Aqui tem mais uma que eu gosto bastante, assim, que essa daqui é lá em Alter do Chão, no Pará. Então eu costumo dizer que assim tem uma oportunidade muito boa assim do chá de ser uma grande reconexão com os sentidos, né? Porque o chá ele dá uma estimulada um pouquinho em tudo, né? Que é escolher a folha, esquentar a água, sentir a temperatura, né? Assim, para finalmente sentir o gosto e depois o sabor, né? Então tem muita coisa aí e no Brasil a gente tem uma relação interessante com o chá, porque no Brasil a gente tem na sua grande maioria, o chá gelado, né? Assim, é a grande porta de entrada para quando a gente está falando do consumo de chá no Brasil. Ou, claro, a nossa grande herança, né? Assim, das ervas, né? E isso é uma tradição latino-americana muito forte, né? Assim, é muito antiga essa ideia de que eu consegui fazer uma infusão ou uma sopa, né? Assim, que o chá na sua origem ele vem dessa sopa de folhas, né? Vai curar alguma coisa, vai me trazer uma mudança no humor, vai me trazer algum tipo de benefício, né? Assim, que o povo do chá costuma dizer que talvez o maior desafio do chá é você superar essa mentalidade do chá para quê, né? Mas esse chá é para quê? Para que você está bebendo esse chá, né? Não, eu estou bebendo só porque eu quero beber, porque eu quero sentir, porque eu quero experimentar um sabor diferente. E aí, nesse lugar, tem muitas oportunidades, né, assim, rolando, e o meu trabalho passa um pouco por esse tipo de harmonização, por assim dizer, também, né, assim, então, por exemplo, o chá da folha do cacau, né, assim, o cacau é uma planta que a gente cultiva tão bem no Brasil e tem um costume muito esquisito de exportar o melhor desse cacau no lugar do consumo interno, ou harmonizar chás com bolo de buriti, por exemplo, né, que o buriti é um fruto tão rico, né, assim, tão delicioso, e que se eu soubesse cozinhar eu usaria bastante. E aí a gente também tem, talvez, como a maior herança, né, assim, ancestral latino-americana do chá, como sendo o mate, né? O mate é talvez a nossa planta que a gente costuma dizer que o mate na América Latina tem o mesmo poder que o chá da Camellia sinensis na Ásia.
porque está aqui há muito tempo, né, e a gente já estava bebendo isso há muito tempo antes dos colonizadores chegarem, né, e tem muitos trabalhos interessantes acontecendo hoje, né, de muita gente legal, fazendo um pouco dessa mudança na percepção que a gente tem no mate de uma forma geral, né, então fazendo infusões com o mate, fazendo, por exemplo, o mate industrializado com essa cor quase radioativa, né, que rola bastante no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde se bebe alguns tipos diferentes de mate, né, o mate chimarrão engarrafado, né, assim, ou até mesmo uma galera que curte uma bebida que é até mais famosa na gringa do que necessariamente no Brasil, mas que tem ganhado bastante destaque, né, assim, que é o beer mate ou club mate, né, assim, esse mate gaseificado que vira meio que um competidor do energético e, enfim, até, né, uma valorização muito maior do mate na folha solta, né, assim, não ele triturado, né, daquele jeito que a gente conhece, porque quando ele vem triturado tem de tudo ali dentro, tem galho, tem uma série de coisas, e aí a folha solta dá pra gente um pouco mais dessa ideia de pureza. Enfim, gente, esse é só uma grande introdução, assim, para também trazer um pouquinho das fotos para discussão, mas, assim, eu acho que tudo começa para a gente nesse lugar que o Brasil é muito conhecido como o país do café, mas o chá é um negócio que, então, a gente tem, desde o chá Camellia Sinensis, a gente tem vários polos chazeiros no Brasil, né, por exemplo, o Registro, ali no interior de São Paulo, e a gente também tem uma tradição muito grande, né, de conseguir usar diferentes ervas e principalmente a erva mate, né, na América Latina inteira como uma bebida super forte, né, assim, poderosa e carregada de história, né, assim. E aí vou um pouco mais nessa comparação entre mate e chá, porque quando a gente vai para propriedades, né, mais funcionais, até um pouco do que você estava puxando de nutrição, Karina, acho que tem muito disso, por exemplo, no mate, né? Assim, o mate tem muitos polifenóis, tem muitos antioxidantes, né? Então ele é energizante, anti-envelhecimento, né? Tem alguns estudos sobre a relação do consumo de mate com a memória, né? E aí, enfim, tem muita coisa para se pesquisar, né? E aí, nesse sentido, tem também muita gente legal fazendo pesquisas nessa direção. E aí, eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque a própria história que a gente tem com o mate, ela é meio esquisita, né? E meio controversa, né? Assim, eu estou terminando um artigo que eu estou escrevendo para uma revista internacional sobre chás, especificamente sobre a história do mate na América Latina, né? Eu falei com muita gente, assim, no Paraguai, na Argentina e principalmente no Brasil. E quando a gente faz um recorte brasileiro, por exemplo, da história do mate, e aí eu acho que eu pego carona um pouco no que a Madu falou, a gente tem essa, não só história de desvalorização, mas também de revalorização ou de reapropriação. Enfim, traduzindo essas palavras mais complicadinhas em histórias, né, quando a gente pega, por exemplo, a história do mate, né, que já era consumido por povos originários brasileiros antes de qualquer um chegar por aqui, quando os jesuítas chegaram no Brasil, durante muito tempo, quando eles perceberam que o mate era uma bebida muito proprietária de povos indígenas, rolava um discurso de que o mate era a bebida do diabo, então ela devia ser evitada, né, e o consumo proibido. E aí é muito interessante que quando os povos indígenas começaram a ser massivamente escravizados, o mate passou a ser visto como combustível pelos jesuítas. Então, era ritualizado pelos jesuítas e os jesuítas davam a bebida para os indígenas só nos momentos específicos que antecediam o trabalho, né? Porque, de novo, o mate tem essa propriedade energizante muito grande, né? Assim, tem muita cafeína ali dentro. E aí passa mais um tempo e o consumo é algo tão poderoso, né? Assim, é uma bebida que tem tantas propriedades que os próprios jesuítas começam a ser os responsáveis pela comercialização do mate, inclusive para exportação.
E aí se criam várias narrativas, inclusive, que vários povos originários brasileiros são contra, de que o mate vem de uma árvore sagrada para os indígenas, ou de que o mate vem como um presente dos deuses, né? Assim, e aí cria-se também vários folclores em cima de um negócio que, gente, já era nosso, já estava aqui, né? E aí que passa a ser exportado em cima exatamente dessa argumentação, desse pensamento mais mágico, né? Então, é interessante que quando o café se torna algo super forte, também tem para exportação, inclusive, também tem um movimento muito grande no mercado nacional de desvalorização do mate, né? E sendo que o mate carrega muita coisa para nossa cultura, né? Inclusive esse jeito mais informal de se beber, né? Assim, dizem que o pessoal da Argentina, quando fez a tentativa, né, de criar o emoji do mate, que existe hoje em dia, que é uma cuiazinha pequenininha, fez uma grande discussão, né, de como o mate ele é mais que uma bebida. O mate ele é um exercício de conexão muito grande, né, porque em tempos pré-coronavírus, né, assim, a gente sempre divide uma cuia, a gente vai enchendo ali aquela erva e vendo ela trazer diferentes infusões para a gente. Então, tudo isso que eu estou contando, gente, aqui é muito curioso como, na verdade, o mate e o chá têm muitas semelhanças na sua história, né? E como parece que a gente, há muito tempo, já tem pré-programado, em muitas regiões, como consumir essa bebida, né? Porque se a gente faz um recorte rápido de Brasil, o mate é super consumido, obviamente, né, no Sul, especificamente no Rio Grande do Sul, onde o consumo per capita é altíssimo. O mate é consumido gelado, como tererê no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, que é uma herança paraguaia também super forte, né? No Paraguai, muita gente anda com a sua garrafinha térmica com o mate gelado ali dentro. O mate é super consumido no Rio de Janeiro, né? Na praia, e tem esse lance também do mate gelado, mas aí ele não é o tererê, ele é um outro tipo de erva, né? A gente não sabe, mas mate-leão é a primeira trademark brasileira, né? Assim, então tem muito entranhamento, né, dessa erva com a nossa história. E aí, curiosamente, quando a gente fala sobre o consumo de chá no Brasil, que é bem pequenininho comparado com o café, tem sempre uma fala muito frequente assim de que, gente, é muito difícil, né? O brasileiro não reconhece esse valor, o brasileiro não consegue entender, e aí usam-se várias formas, né, assim, de tentar aumentar esse consumo, né? E acho que a principal barreira está exatamente no paladar um pouco mais adocicado, né, que a gente tem aqui no continente de uma forma geral, né? Enfim, a gente convive com o açúcar como melhores amigos desde que a gente nasce, praticamente, né? E aí, para virar um pouquinho desse... Né, exportadora de açúcar durante muitos anos. André, Exato, né? Ainda somos, se eu não me engano, de café e de açúcar. Bora Perfeito. lá. Já é minha vez de passar a vez, Karina, você vai me dizendo aí, porque eu sou muito falante, já é hora, né? Então, beleza. Obrigado. Então, o lance é esse, assim, usam-se vários recursos, né, assim, que é harmonizar ou tentar misturar flores e principalmente frutas, né, no chá. Tem essa diferença muito grande entre o mercado francês, por exemplo, né? Na França, mistura-se o chá com flores para dar uma suavizada no suposto amargo, azedo ou umami do chá. No Brasil, a gente faz isso com a fruta, né, porque o açúcar corre solto, é muito mais fácil de você adaptar com o paladar do brasileiro. E aí o curioso é que a gente tem vários desses recursos, né? Assim, muita gente legal fazendo muita coisa nessa direção, mas assim, a gente já tem um hábito muito antigo e muito poderoso e muito valorizável, que é o mate, né? Assim, então a minha grande aposta em muitos dos trabalhos que eu faço, né, e pesquisas, desde da AB Chá até, por exemplo, trabalhos com grandes indústrias, né, com grandes marcas, é sempre essa discussão de que a gente tem que olhar para o mate com um pouco mais de carinho, porque tem um universo muito grande de possibilidades ali dentro, e carrega muitas histórias para a gente achar que o consumo dessa erva é algo que é antigo ou muito barato ou que não merece a nossa atenção.
Então, enfim, acho que só para fechar, o chá é incrível, mas beba mate. Muito bom, muito bom. Obrigada, André. Agora passo a palavra para a Isadinha, já que estamos falando de bebidas brasileiras. Isadinha, fala para gente, por favor. Tá incrível esse papo aqui. Eu não sei se vocês repararam, eu tenho ascendência indígena também, e tem uma coisa que eu pesquiso muito, que são as rotas indígenas. As caminhadas que foram feitas, né? A gente sabe da relação do Paraguai, do Peru com milho, ali da Bolívia também, e aqui, estou na Bahia, em São Paulo, lá na Serra da Bocaina, o milho é muito mais forte do que a mandioca, sempre foi. Então tem uma relação muito interessante entre os latinos todos e essas caminhadas indígenas, e a gente percebe como, eu faço muito trabalho com outras pessoas de outros países latinos, pela valorização dos destilados latinos também, principalmente os ancestrais, e a gente conversa bastante. Existe uma relação comportamental também, de como houve esse estupro mesmo, dentro da nossa cultura, e jogaram os comportamentos, os achismos, as crendices, em cima do que convinha. Assim como o mate e a cachaça também foi utilizada como estimulante para escravos, mas aí os afrodescendentes, não só os índios, porque os índios não eram tão fortes e resistentes, já foi mais para frente, e principalmente com a queda do açúcar. Mas a gente percebe que todos os movimentos, desde o início da invasão, eles caminharam principalmente para a gente se desconectar com o que existia aqui. E a apropriação acontece até hoje. Quem que escreve livros sobre destilados latinos? Americano, lá de cima. Americano do Norte. Mas o que ele entende disso? Ele visita, passa 3 dias lá, tem um cara ensinando e ele vai dar palestra depois sobre isso. As apropriações, elas sempre aconteceram. E elas continuam acontecendo. É muito conflituoso para todo mundo, porque eu quero apresentar o meu país. Eu quero que as pessoas conheçam, mas qual que é essa linha da gente apresentar e não ser prostituído, e a linha da gente apresentar e ganhar valorização? A gente tem que ter uma caminhada, principalmente interna, de como a gente trata o produto aqui, de como a gente lida com ele aqui, porque o brasileiro ele tem uma falta de, como a Madu falou, de conhecimento, aliada com uma falta de pertencimento. E isso é uma bomba para um país. São duas coisas que o brasileiro não se aprofunda, não pesquisa, então ele deixa solto. Quantas coisas já foram registradas por outros países que são nossas? A gente perdeu o jambu. A China quis registrar caipirinha, cara. Entende? A gente esquece do que a gente tem aqui porque é abundante ou porque a gente é pouco interessado. Agora, eu conheço um monte de gente que tem muita capacidade, muito conhecimento, muita oportunidade de estudar, e vai estudar o quê? Bourbon. Não estou falando que Bourbon não é bom, mas não tem a ver com a nossa história. E sabe tudo de Bourbon. Todas as misturas, como que pode ser o mash, quanto de milho tem em cada whisky. Cara, peraí. Entenda um pouco do que você está falando aqui. A gente tem uma perda uma falta de oportunidade, falta de investimento em estudos, que dá oportunidade para outros países virem e falar, vou estudar. Faz 3 anos que eu estudo madeiras brasileiras, 3 anos, em aplicações diversas, inclusive chá. E é impressionante o potencial não só de sabor que existem nelas, mas também o que elas podem transformar os alimentos. Os queijos que a gente fez com coalho, com um pouco de água de madeira, eles fundiram em 15 dias. Uma casca durinha e dentro fundido. Tem um universo muito grande que a gente não conhece, é um potencial desperdiçado. Mas eu falo que isso muito tem a ver com essa falta de pertencimento que a gente tem, porque a gente não cuida de nada que a gente não ama. Se a gente não ama e não se sente parte disso, não enxerga como essa consequência toda, falar, valorização do Brasil, legal, eu sou brasileira, estou valorizando. Não é bem assim. Você está valorizando você mesmo. Antes de mais nada. E é essa consciência que falta, essa sensação de pertencimento, ela é muito ausente. Então, a gente precisa voltar e mostrar para quem está aqui, culturalmente, cotidianamente, porque isso é feito cotidianamente,
Não é só, ai, olha, que legal, tô escolhendo um macarrão que é do Brasil ao invés do macarrão que é da Itália. Não é bem assim. Todos os dias essas opções são recorrentes, porque o filho que nasce vê o pai e vem tomando o quê? Comendo o quê? Quais as escolhas? Fala, olha, esse é um queijo brasileiro. Olha, esse é um queijo francês que eu trouxe para você. Existe uma pompa muito maior. Por isso, porque a gente foi educado assim desde a invasão. Aquilo que ele falou dos jesuítas com mate, eu fiquei chocada. Chocada. Que absurdo. Uma coisa que eles faziam já, não pode porque é coisa do demônio. Gente, eles nem sabiam quem era demônio. E ainda faz isso com as pessoas, proíbe, traz uma carga negativa, cheia de misticismo em cima. Isso é péssimo. E aí vai passando de criança para criança. A manga com leite, isso tudo. A gente tem... A questão é que o brasileiro, ele não se reconhece. E ele passa a imagem mais caricata que nós temos. Por exemplo, eu trabalho com bebidas, certo? A gente tem tequila, que é da mandioca, produzida no Brasil. A gente tem cachaça também, produzida no Brasil. Excelentes rums, whiskies produzidos aqui. A gente tem uma produção jeans, eu não vou nem falar, né? Porque já estamos por mais de 100. E excelentes, com muita personalidade, com muito sabor, com muito mais complexidade do que os tradicionais London Dry Jeans. Mas o que a gente faz com a gente mesmo é apresentar simplesmente a caipirinha. Não, meu amor, dá para ir mais além. Porque o bourbon, ele não é apresentado só no Old Fashion ou no Boulevardier. Ele tem outras possibilidades. Ou no whisky sour. Ele é apresentado de outras formas, ele é apresentado com variedade. A gente tem muito mais para mostrar. Vou compartilhar só duas fotinhos aqui com vocês, para vocês entenderem melhor do que estou falando. Acho que é essa. Deixa eu ver. Ixi, não está indo. Eu achei tão lindo isso que você disse, Zadinho, principalmente para a gente manter não só o pertencimento, mas também... Tá vendo aí? Tá. Tá, eu tô na Bahia, tô num hotel, eu tava preocupada nisso, porque estavam fazendo uma reforma aqui, tava fazendo um puta batuque, e aí eu tô toda... Faço consultoria de conceito e serviço de bar do Gen, que é o bar do Origem, do Fabrício Lemos e da Lisiane, e a gente fala sobre as texturas daqui. O drink que tá em cima, amarelinho, com as flores, a gente quis trazer a poesia, porque eu já estive no sertão algumas vezes e é uma poesia linda ali. Existe uma força de sustentabilidade maravilhosa e de conhecimento da natureza infinita. E aí a gente pôs flores no sertão. Esse é um coquetel que representa o sertão, eles misturam muito lá. Tem o costume de misturar suco com um pouco de água de coco. E aqui a gente tem essa representação das flores no sertão. No de baixo é um drink bem comercial com cachaça, mas olha que beleza. Cachaça de amburana, que dá um toque de mel e de canela, ligado com frutas amarelas, água de coco e um pouquinho de bitter. É isso. Embaixo a gente tem um coquetel que foi inspirado num projeto que existe aqui de manutenção de pescadores e marisqueiros. Aqui na Bahia existe muita gente que nasce no mar, literalmente é parido no mar, e vive a vida no mar, nada melhor do que anda. Mas essas pessoas não têm seus produtos valorizados. Pra você tem ideia, tem um peixe aqui que é tipo bom, tem peixes que é vendido por 50 centavos o quilo. Eles não recebem. Esse é um coquetel com água de lambreta, que é bem tradicional aqui na praia, feito com limão, com cachaça, com gin, e em cima vai uma pérola de queijo coalho com melado. O que eu acho que é importante a gente apresentar é trazer uma história por trás disso. Parar de apresentar a caipirinha, parar de apresentar a bunda, apresentar o Rio de Janeiro e o futebol, porque o Brasil tem muito mais que isso. O futebol hoje em dia, então, a gente tem que entender o quanto a gente pode apresentar. E para a gente apresentar isso, você tem que ter propriedade. Se a gente não tem conhecimento nem pertencimento, que caminho que a gente vai apresentar? Então, o meu recado é bebam mais, porque todas as comidas acompanham bebidas. Escolham os seus sabores com mais consciência, porque isso é um caminho sem volta. Quando você mergulha no Brasil, acho que nós somos testemunhas. Não tem volta mesmo. É infinito.
Maravilhoso! Parabéns pela fala, linda, incrível. Obrigada. E aí eu já aproveito. Hã? Vocês me inspiram. Ah, imagina, linda. E aí eu já aproveito e passo a voz para o Edson, da Gastronomia Periférica, para falar um pouco sobre essa caricatura brasileira, já que você teve em Portugal, uma experiência em Portugal, e também fala para a gente sobre o seu trabalho com as punk, e também sobre esse projeto social incrível que você desenvolve, da escola, né, de gastronomia periférica, que tem uma importância como uma ferramenta, né, de inclusão social e para promover tantas transformações no nosso país. Vocês estão me ouvindo bem aí? A internet estava meio que oscilando, tá me ouvindo? E parece brincadeira, mas eu tô fugindo de uma tartaruga, que ela fica aqui do meu pé, aqui. E aí, eu tenho a tartaruga no quintal. E ela fica correndo atrás, é muito engraçado. Bom, seguinte, eu acho que contemplar, assim, a fala, né, gastronômica aqui, falar um pouco de periferia e falar um pouco sobre gastronomia, a gente traz um pouquinho de cada um. Eu ouvi o André falando sobre o chá, e a história me lembrou quando eu conheci a Isadora lá atrás, e ela trouxe, né, tipo, a descriminalização da cachaça, o quanto isso foi demonizado também, né, do tipo, quanto o português queria falar de vinho e queria que a cachaça fosse né, coisa de cachaceiro, que até hoje a gente carrega isso. Então eu lembrei disso quando a gente trouxe da farinha, né, do quanto a gente lá em cima pensa sempre em norte e nordeste, e aí o Milton Santos fala muito isso, que a gente fala da discriminação por território, né, então olha só que loucura isso, o que isso tem em comum, né, a discriminação disso, né, você discriminar todos esses ingredientes e pessoas, né, porque tudo isso vem parte produzida por periféricos, né, o periférico é o quê? É tudo que é distante do centro, né, tudo que é distante do centro é periférico, e todas essas coisas da cachaça, do chá, da farinha, são distantes do centro, a gente tem que ir lá fazer a pesquisa, viajar e trazer para cá de volta, né? E isso é muito louco, porque assim, o que não acontece, por exemplo, na Europa, né? Na França não acontece isso. Na França, por exemplo, você vai, né, num aluno de 6 anos de idade, ele sabe de onde vem a comida dele, né? Você vai em Portugal numa casa, ela sabe que aquele queijo é daquela família, né? Então a valorização desses periféricos, né, que são distantes do centro, elas são maiores. E aqui não, aqui a gente trouxe esse processo inverso, né? E aí a Isadora trouxe algo muito importante de educação. O brasileiro não tem educação alimentar, não tem educação financeira e não tem educação política. E aí esses três pontos explicam o atual momento do nosso país. Porque se a gente investe em educação alimentar na escola, a gente resolve, né, um problema político e um problema financeiro. Tá ligado? Porque você faz pela alimentação as pessoas entenderem politicamente, porque comer é um ato político, e você faz as pessoas entenderem o país economicamente. Então, assim, educação alimentar dentro das escolas resolveriam vários outros problemas. Mas isso não é um interesse hoje, dentro do sistema que a gente vive, né? Então, a educação alimentar na escola é essencial. É essencial você falar por que o chá é importante. É essencial você falar porque um periférico ele é importante. Ele que produz. Quem é que produz o produto orgânico lá em Parelheiros? É um favelado, mano, entendeu? Ninguém produz tanto alface quanto produz lá em Parelheiros, em Moema, tá ligado? Entendeu? Não se faz isso, entendeu? Então, tipo assim, ninguém produz cana, né, como se produz dentro dos processos periféricos em si. Não dá cana no meio de pinheiros, entendeu? Então, quando a gente consegue ter a educação alimentar, aí sim a gente começa a trazer discussões. Então esse ponto que a Isadora traz, ele é importantíssimo. Enquanto a gente não educar os nossos, para que se passem para os nossos, porque que eu fale para minha filha o que é importante, né, o porquê comer aquilo é importante, não vai entender, essa conexão ela não vai ser feita, né, se a gente não educar as nossas crianças para isso. Essa conexão não vai ser feita. Isso é importante. Daí, quando a gente fala de ancestralidade, assim, eu sou um cara, inclusive, de uma tribo Guarani, Osasco, no mesmo quintal que está lá hoje, no mesmo quintal minha família vive, a gente vive
junto, e muito histórico nosso da família, tinha lá o governo federal tentando pegar o nosso terreno por ser uma reserva indígena no passado. E isso me fez uma conexão muito louca, assim, porque minha companheira também é indígena e a gente conseguiu juntar toda essa conexão. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Então, estando no Pará, estando em Florianópolis, estando em Minas, estando em Belo Horizonte, estando em Salvador, todo o processo que a gente identificou a mão de obra lá atrás indígena, ancestral. E aí resgatar isso para mim acabou sendo uma missão, porque, como eu disse, todos nós fomos ou somos periféricos ou nos alimentamos. A vida não teve numa favela, em algum momento você foi alimentado por um favelado, entendeu? Então, assim, a gente não coloca qualquer coisa para dentro de nós. Então, se a gente colocou algo feito por um periférico, por um favelado, seja a cachaça, o chá, a farinha, a comida, você tem sim dentro de você um pouco da periferia. Você tem sim um pouco do indígena, você tem sim um pouco dessas pessoas que deram o sangue para te alimentar naquele momento. E só para fechar, que a gente está com um tempo curto, eu comecei falando do cozinheiro, e a gente faz a formação de cozinha, e essas pessoas, obrigado, André, por acompanhar, cara, esse trabalho é espetacular, e a Isadora e a Madu já acompanham há muito tempo, são duas mulheres espetaculares, e só para fechar aqui a fala, é assim, o cozinheiro ele não é o mais importante dentro de uma cadeia de profissão, aqui no Brasil, mas o cozinheiro, ele é a pessoa que a gente precisa dar mais atenção. Sabe por quê? Porque imagina só, a gente valoriza um arquiteto, a gente valoriza um médico, a gente valoriza um advogado, ou administrador de empresas. E aí, quando o médico vai para uma mesa de cirurgia, ele tem uma equipe de 12 pessoas, para tratar ali um procedimento cirúrgico, um instrumentista, um enfermeiro, o cara que cuida da anestesia, um técnico de enfermagem, ele tem uma porrada de gente para salvar uma vida. Sabe quem alimenta todas essas pessoas e salva a vida dessas pessoas todos os dias, inclusive de um hospital? É um cozinheiro. Então, a gente precisa olhar para essa pessoa, para esses cozinheiros e para essas cozinheiras, porque a grande maioria são cozinheiras, mas são mulheres que a gente fez também perder esse processo, porque quando a mulher é cozinheira, quando é homem é chefe de cozinha, e isso está errado. E aí, quando a gente olha para essas mulheres cozinheiras, a gente precisa entender o valor que elas têm, o valor e quantas vidas são salvas por dia, tá? Porque fazer um chá, como o André trouxe, também é cozinhar. Fazer uma cachaça também é cozinhar. Fazer uma farinha também é cozinhar. Então, quando a gente traz esse processo de ligar o fogo para fazer algo, são mulheres por trás disso fazendo. E quando a gente entende o quanto a gente tem que valorizar essas pessoas, essas mulheres, e fala, caramba, eu estou sendo salvo todos os dias. Você não precisa de um médico todo dia, você não precisa de um advogado todo dia, você não precisa de um mecânico todo dia. Você precisa de uma cozinheira todos os dias. Então, a gente tem que voltar lá para trás, entender aonde nasce todos esses processos, a descriminalização disso, o machismo dentro disso, inclusive, e falar assim, olha só, aqui, a mais importante, então, se a gente for classificar profissões, é sim a cozinheira. É isso. Maravilhoso! Não poderíamos terminar esse talk de uma forma mais emocionante e importante do que a sua fala. Obrigada, querido Edson. Você simplesmente trouxe essa sensibilidade para todos nós refletirmos e continuarmos refletindo sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse talk, agradecer a organização desse evento lindo que é a Casa Arara, e, claro, a todos vocês, Madu Mello, André Alves, Edson Leite, Isadinha, incríveis profissionais nessa missão de valorizarmos o que temos de melhor aqui no nosso país, no Brasil, e cada vez mais aumentar a nossa autoestima como brasileiros e detentores de tanta riqueza cultural que temos no nosso país. Um beijo grande, obrigada a todos vocês e Obrigada até mais. A vocês. Tchau, tchau. Obrigado.